Fala jovens, belezinha? Começando com mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou estar continuando com a nossa planilha de controle financeiro. Eu acho que hoje vai ser o último vídeo dessa saga, beleza? Então vamos de planilha. Bom, por último, nós estávamos montando o nosso relatório. Então, eu vou continuar com ele da seguinte maneira. Eu vou agora querer saber tudo que eu recebi no mês específico e no ano específico. E tudo que eu gastei também no mês específico e no ano específico. Ou seja, eu vou usar essa célula aqui como mês de referência, vou aproveitar esse ano de referência e vou fazer toda a somatória aqui. Para ficar alinhado bonitinho, vou fazer aqui embaixo. Beleza. E depois eu vou fazer o campo de diferença, que vai ser a diferença entre quanto entrou e quanto saiu, para ver se eu estou com saldo negativo naquele período específico ou positivo. Tranquilo? Eu poderia fazer da mesma maneira que está aqui, fazer uma entrada e saída. Pode ser que eu faça depois também. Mas eu vou fazer um outro aqui só para mostrar como que eu faço nas minhas planilhas também. Então vou fazer o seguinte, aqui vai ser a mesma coisa que nós fizemos nesse filtro aqui embaixo. Aqui eu vou entrar com a função soma Cs. Só que vamos ver quantos critérios que eu vou ter aqui. Eu vou ter o tipo, se é entrada ou saída, então já temos uma. Aí eu vou fazer a filtragem por ano, temos duas, e o por mês, temos três. Então vamos fazer 3 critérios de avaliações aqui. Então, primeiramente, o intervalo da soma. Vou selecionar toda a nossa coluna de valor, ponto e vírgula. O critério 1 vai ser o ano da referência, então eu vou vir aqui em compra, vou selecionar toda a minha coluna de ano de compra. Aí o critério 1 vai ser a nossa lista suspensa de ano. Lembrando que agora eu vou travar totalmente a célula, ponto e vírgula. O intervalo de critério 2 será toda a nossa coluna de mês de compra, ponto e vírgula. Agora aqui no relatório será todo o nosso mês de referência, só que aqui tá bem com a nossa fórmula em cima, né? Então como que a gente faz? Eu sei que ela tá aqui, tá debaixo do 2024, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma gambiarra aqui, um arranjo técnico. Vou selecionar essa célula aqui, vou pular um ano, o outro mês, beleza, tá na célula C7. Agora eu vou travar também aqui, porque o mês de referência vai ser ali, ponto e vírgula. E por fim, agora vai ser esse campo aqui, o campo de entrada. Caso tipo entrada. Então eu vou vir até a nossa planilha de lançamentos e o tipo eu vou selecionar aqui a nossa coluna toda. Ponto e vírgula, vou vir em relatório e selecionar entrada. Vou travar também aqui a nossa célula e fechar o parênteses, vou dar um enter e pronto. Voltou zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum mês de referência aqui, ou seja, ele não vai fazer a somatória. Se eu digitar aqui, por exemplo, janeiro, aí ele vai fazer toda a nossa somatória. Vou só dar uma aumentada na fonte, negrito aqui, certo? Aqui também vou aumentar só um pouquinho e vou deixar formatado como moeda. Para não ter que ficar digitando, porque eu não gosto de ficar digitando, justamente para evitar erro de digitação, porque ó, fevereiro, se eu digitar errado, coloquei fevereiro, esqueci do i. Ele não vai somar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista suspensa aqui também. Vou vir aqui na nossa aba de lista e vou criar uma lista suspensa para mês. Janeiro. Agora basta eu vir aqui. Agosto. Opa. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí, até aqui. Vou formatar como tabela.
Tá certo, tá checado. E vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar tudo e vou dar um nome para nossa lista suspensa. L_mês. Feito isso, agora eu venho aqui em relatório, vou criar aqui em dados, validação de dados, vou criar a nossa lista. Configurações, critério de validação, lista. Estou fazendo rápido porque esse aqui a gente já fez bastante, beleza? E vou dar o nome de mês. E aqui em alerta de erro, já sabe, a nossa mensagem de erro. Usar apenas os itens da lista. Feito isso, dou um OK. Agora está aqui a nossa lista suspensa. Vou deixar em negrito também. Vou dar um destaque aqui. E beleza. Tá feito. Agora eu vou fazer a mesma coisa com saída. A mesma coisa, eu posso simplesmente vir copiar a fórmula. Só que aí, lembrando que eu travei aqui, né? Então eu só vou mudar esse roxinho aqui, que é o tipo. Aí vai ser entrada, vai ser saída. E a saída tá na coluna do lado. Que seria AF. E pronto. E tá feito. Ele já fez. Se eu não tivesse travado aqui, era só arrastar. Como eu travei tudo, o tipo também eu cheguei a travar, então eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V e fiz. E agora aqui a diferença, né? De eu saber se meu saldo ficou positivo ou se ficou negativo. Aí é só eu fazer sinal de igual, selecionar a entrada, de um modo bem simples, tá? Bem fácil. Menos a saída. E agora ficou com saldo positivo. Se tivesse ficado com saldo negativo, eu poderia alterar aqui, por exemplo. Poderia vir em mais formatos de números e poderia trocar. Se caso ficar negativo, eu quero que apareça o sinal de menos e fique em vermelho. Aí se ficar negativo, ele vai ficar em vermelho. Por exemplo, assim, eu sei que eu vou estragar a fórmula só um pouquinho, depois eu desfaço. Se eu colocar 6.000 aqui, tá vendo? Aí quer dizer que eu fico com saldo negativo. Então vou dar um Ctrl+Z para desfazer. E tá feito aqui. Eu posso fazer da mesma maneira que eu fiz aqui. É que aqui eu consigo fazer a filtragem, vai mudar aqui e vai mudar aqui. Eu consigo ter uma visualização bem rápida. Agora, se eu quiser saber mês a mês, é só eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou copiar esse cabeçalho aqui. Opa. Vou dar um Ctrl+C. Vou vir aqui de baixo, dar um Ctrl+V e fazer o seguinte. Posso vir aqui, dar Ctrl+C, vou vir aqui embaixo, vou vir em colar, transpor. Aí ele já passa da horizontal para vertical, beleza? E a mesma coisa. Aí eu vou fazer aquela mesma forma que nós fizemos ali em cima. Soma Cs, o intervalo da soma é a mesma coisa. Vou vir aqui em valor. O intervalo de critério 1, ainda eu vou continuar usando a nossa referência do ano lá em cima. Então vou selecionar toda a coluna de ano de compra, ponto e vírgula. O critério 1 vai ser a nossa lista suspensa de ano. Vou travar dando um F4, ponto e vírgula. Agora, o segundo critério vai ser a coluna mês compra. Vou selecionar tudo, ponto e vírgula. Vem relatório, seleciona aqui. Agora eu vou dar o F4 duas vezes para ele não pular de linha. Ponto e vírgula, intervalo de critério 3 vai ser a coluna de tipo. Então vou selecionar toda a coluna de tipo, ponto e vírgula. Vou vir em relatório, vou selecionar aqui a entrada, vou dar o F4 uma vez, duas vezes, três vezes. Opa! Aí, 3 vezes. Para ele travar na coluna. Beleza?
Dou Enter, fecho parênteses, dou Enter e pronto. Olha lá, a mesma coisa. Agora eu posso vir aqui e dar 2 cliques, tá vendo? A mesma coisa. Aí eu posso simplesmente copiar para o lado e tá feito. Agora é só preencher, é só preencher o restante. Posso vir aqui e dar um Ctrl V, selecionar aqui e seleciono tudo aqui e dou um duplo clique aqui e pronto, está feito. Aí basta eu formatar como moeda para o visual ficar bonitinho e tá feito, tá a mesma coisa. Aí aqui eu já tenho tudo, né? Tudo que entrou e tudo que saiu referente ao ano de 2025. Se eu vim aqui selecionar 2024, ele vai mudar também, tá vendo? Eu posso ver aqui, já bateu o olho e ver rapidamente, e também posso deixar um aqui. E posso fazer a diferença se eu quiser aqui também. Se eu quiser, para ficar melhor de visualizar, eu posso vir aqui e fazer a diferença. E fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Sinal de igual, selecionar a entrada, subtrair com a saída e pronto. E agora basta eu vir e arrastar tudo para o lado. Vou aumentar a fonte, dar um negrito. Posso fazer o seguinte, posso escolher uma outra cor aqui de fundo para dar um destaque se eu quiser e mudar a cor da fonte. Tá vendo? E tá feito. Agora o que eu posso fazer aqui? Se eu quiser fazer uma visualização melhor, eu posso criar gráfico também. Posso vir aqui, inserir, para eu dar mais um espaço. E posso visualizar com gráfico. Eu posso selecionar essa opção aqui, essas células aqui, né? No caso só da despesa, se eu quiser. Ou eu costumo fazer assim, eu costumo fazer da entrada e da saída. Aí eu seleciono todos os meses, né? Aqui o tipo, a entrada e saída e os seus valores. Aí eu vou vir no campo inserir, nessa ferramenta de inserir, e temos os gráficos recomendados. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar alguns gráficos que ele recomenda fazer. Eu costumo usar bastante o de colunas agrupadas. Cada gráfico tem a sua função, mas eu não vou entrar em detalhes agora aqui. Tá vendo? Aí eu consigo... Vou diminuir aqui, porque acho que talvez eu crie um outro. Tá vendo? Aqui eu já consigo ter uma visualização melhor de entrada e saída. Ou seja, o azul, a descrição está aqui embaixo, falando que o azul é entrada e o laranja é saída. Eu posso aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Se eu quiser também trocar a cor aqui, eu posso mudar a cor. Posso vir aqui e escolher uma outra cor, por exemplo. Vou trabalhar com vermelho. Feito isso, claro que eu vou selecionar o nosso gráfico, vou vir em propriedades e não mover ou dimensionar com as células. Assim, se caso, aqui eu não vou mexer, mas se caso eu mexer aqui com a largura da célula, eu não queria que o gráfico se mexesse. Aí temos o título do gráfico, eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui você pode colocar, né, um título, receita versus despesa anual, porque você já está vendo do ano todo. E você pode editar aqui. Eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte. Vou só remover a borda, o preenchimento vou deixar automático e vou deixar assim por enquanto. Vou deixar assim, eu não vou mexer muito não, porque não é o foco agora. E eu posso fazer o seguinte também, se eu quiser. Eu vou até pular mais uma linha aqui, só para descer ele mais um pouquinho.
E poderia fazer aqui também. Tá vendo? Toda vez que eu escolhesse aqui, ele já fizesse um outro gráfico para mim aqui. Vou fazer. Vou inserir aqui. Só que eu vou escolher, eu mesmo vou escolher o gráfico que eu quero aqui. Eu vou escolher o pixel. Posso escolher o 2D ou o 3D. Eu vou escolher o 3D. E funciona a mesma coisa. Aqui eu vou dar o título de receita. Receita é tudo que entra e despesa é tudo que sai, né? Receita versus despesa mensal. Por que mensal? Porque agora ele vai estar referente aqui. Toda vez que eu selecionar um mês específico, tá vendo? Ele vai alterar aqui também. Aqui eu posso mudar a cor se eu quiser também. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou deixar... Opa, sem preenchimento não. Preenchimento automático. É sem linha. Vou deixar sem linha. Aqui eu posso selecionar. Posso também escolher vários designs aqui. Eu não vou focar muito nisso aqui agora. Mas eu posso vir aqui e escolher uma cor. Tá vendo? Vou fazer para ficar igual ao outro. E agora... vou fazer o seguinte. A borda eu vou deixar sem linha. Vou vir em exibir. E vou vir nessa ferramenta e vou remover tudo. O título, linha de grades e barra de fórmula. E tá aí. Assim fica mais fácil de visualizar. E vou fazer a mesma coisa nos outros. Então, e é o seguinte. Agora, lembra que eu criei esses botões? Vamos dar o hiperlink para eles. Esse aqui é do nosso relatório, tá com o de dashboard aqui. Esse aqui é o do nosso lançamento. Então eu vou selecionar aqui, clicar com o botão direito do mouse, dar um hiperlink e vou selecionar o lançamentos. Vou escolher que ele vá para a célula A4, vou dar um OK e pronto. Aqui vai ser para nossa home. Vou dar o hiperlink para home, referência da célula home. Aqui é a mesma coisa, A4, vou dar um OK. Por fim, esse aqui é o da lista, também não está, então vamos dar o hiperlink. E você pode fazer isso com todos. A4 e pronto. Agora, toda vez que eu clicar, ele vai mudar. Vamos fazer o seguinte aqui também, para ficar bonitinho. Eu vou tirar os títulos. Vou tirar a linha de grade para ficar igual que está o outro. E aqui é o seguinte, tá vendo que toda vez que eu desço aqui, o meu menu lá em cima ele se move junto. E eu não vou querer fazer isso. Então eu vou selecionar aqui e vou fazer o seguinte. Aqui mesmo em exibir, eu vou vir em congelar painéis e vou clicar na primeira opção, congelar painéis. Na verdade, eu vou descongelar, que eu vou selecionar o nosso cabeçalho. Agora sim. Congelar painéis. E está feito. Agora toda vez que eu descer... Não, era lá mesmo. Desculpa, errei. Vou descongelar e vou congelar aqui. A partir do ano. Agora sim. Tá feito. Agora fica travadinho. E aqui é a mesma coisa. Aqui não está com hiperlink, então eu vou colocar para a gente já ir direto para home. A4 e pronto. Vou fechar aqui e vou fazer a mesma coisa na home. Vou vir em exibir, vou remover o título, vou remover a linha de grade. E aqui pode fazer o que quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui o nome de controle financeiro. Aí eu posso vir aqui e aumentar essa fonte aqui, 72, colocar um pouco maior, vou colocar 80. Posso deixar em negrito. Aí você pode fazer a maneira que você quiser aqui. É mais como uma home mesmo. Você pode colocar alguma descrição, uma coisa. E tá aqui, tá clicável, lançamento, dashboard. Dashboard eu não coloquei aqui, vou colocar um hiperlink. Dashboard não, relatório. No A4. Pronto. Aqui tá feito? Não. Então vamos colocar também. Vai para a lista. E A4. E agora
Tá aí. Tá criado. Vou vir aqui, fazer a mesma coisa, vou vir em exibir, mostrar, vou remover e está feito. Aqui não temos os nossos hyperlinks. Vamos colocar também esse aqui do nosso relatório. E tem colocado os outros também, mas aí é tranquilo, a gente coloca rapidinho. É o do lançamentos, né? A4 e da home. E está feito. Dá para fazer mais coisa? Dá para fazer mais coisas. Mas eu vou parar por aqui, que já dá para usar bastante. E aqui é o seguinte. Eu poderia automatizar. Eu poderia colocar uma... Eu só vou dar um parênteses. Eu poderia colocar uma macro para poder preencher mais fácil aqui. Mas não vou fazer isso hoje. Então o que você pode fazer aqui? Aqui você pode vir... Para começar a planilha do zero, você pode vir, seleciona tudo e exclui as linhas. Aí você pode começar tudo do zero. Eu recomendo deixar, para não perder a forma, na segunda linha, tá? Aí você faz o seguinte, senão ele vai perder as nossas listas suspensas. Vem aqui na segunda linha, seleciona tudo, aí você remove, exclui a linha, fica só com a primeira, aí você faz o seu primeiro lançamento, fez aqui o primeiro lançamento, certo? Como eu não coloquei lista suspensa aqui, não tem, mas aqui temos. Pronto. Aí, a hora que você terminar de fazer tudo, você vem e exclui essa primeira linha. Aí já dá para começar do zero. Aí olha só o relatório, tá vendo? Já ficou tudo zerado, porque não tem nenhuma informação, porque começamos do zero. Vou dar um Ctrl Z, porque eu vou compartilhar essa planilha. E está feito. E é isso. Bom, aqui eu acabei com a nossa planilha de controle financeiro. É uma planilha bem simples, mas é uma que eu uso no meu dia a dia. Dá para fazer mais coisas aqui. Eu consigo fazer filtragem por pago, por pendente, enfim, dá para fazer bastante coisa. Mas já com isso que eu passei, aí vocês podem remodelar, fazer, deixar com a cara de vocês. Beleza? Então lembrando que eu vou deixar o link disponível para download aqui na descrição do vídeo dessa planilha. Aí você pode usá-la, pode editar, fica à vontade. Beleza? Vou deixar também o link das minhas outras redes sociais aqui embaixo para a gente se interagir em tempo real. E espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Então, se gostou do vídeo, já deixa um curtir. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E vejo vocês na próxima. E fui! Valeu!